Então, o primeiro saber que a gente vai ver hoje e que é fundamental assim para a gente ter uma mente saudável, emoções saudáveis e uma forma de ver o mundo saudável, é o ponto que comer de forma desregulada desregula a sua mente e, consequentemente, a sua forma de perceber o mundo. Então, olha só, quando nós comemos de forma desregulada, automaticamente nós desregulamos o nosso funcionamento mental. E dessa forma, como é que acontece isso, essa relação da alimentação com a mente? É através dos sentidos. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides agora e tentar compreender isso de uma forma teórica para que isso seja uma base, isso seja um fundamento que possa nos guiar no dia a dia. Comer demais gera descontrole dos sentidos. Comer muito pouco gera desequilíbrio sensorial. E os sentidos são as portas por onde a mente acessa o mundo. Então, repetindo, os sentidos são as portas por onde a mente acessa o mundo. Então, quando os nossos sentidos estão descontrolados, porque a gente está se alimentando de forma demasiada, para muito além do propósito, do Dharma da alimentação, que é como Srila Prabhupada explica que o Dharma da alimentação é gerar força, dar continuidade à vida e purificar a existência. Então, a gente já está indo contra esse propósito, porque o que a gente está gerando com esse excesso? Doença, fraqueza e encurtando a vida. A gente está fazendo o trabalho oposto. É como se a gente estivesse colocando uma carga demasiada para o que a gente consegue suportar. Comer muito pouco gera desequilíbrio sensorial porque nós não atingimos a nutrição necessária, tanto em termos do paladar, que é uma nutrição, sabor é um tipo de nutrição dentro do Ayurveda, sabor não é superficial, sabor tem efeito mental, e depois nas digestões seguintes, né, tanto a digestão principal quanto a do fígado e tudo mais, vai gerando essas quebras desses elementos que vão nos nutrindo ou nos embotando. E quando a gente não se alimenta corretamente, ou a gente se alimenta muito pouco, a gente aumenta muito os elementos ar e éter dentro do nosso organismo. E ar e éter são os que coordenam os ares, são os que coordenam o funcionamento dos nossos sentidos. Por isso que gera um desequilíbrio sensorial quando é muito pouco. De qualquer forma, aqui a gente encontra um problema em torno dos sentidos. E a nossa mente, ela vai fazer a leitura do mundo através da qualidade de funcionamento dos nossos sentidos. Pode passar? Então, aqui tem um verso da Bhagavad Gita, o 6.6. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo o seu maior inimigo. Então, isso é Krishna falando para Arjuna na Bhagavad Gita. E esse é um saber, assim, muito fundamental, porque a gente vive num mundo no qual as pessoas, nós estamos sempre buscando inimigos externos. Nós sempre estamos buscando a quem culpar pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades. E é claro que eu não estou querendo trazer aqui um Vedanta simplista, que é aquela ideia de que se a sua mente está boa, o mundo está bom, se a sua mente está ruim, o mundo está ruim, porque não é assim que o Vedanta explica as misérias do mundo, né? São vários tipos de misérias. Porém, as misérias geradas pela mente, elas realmente fazem com que a gente perca o rumo, perca o nosso propósito. Né? O sutil, ele coordena o nosso campo grosseiro, assim como o espiritual coordena o sutil. Então, a gente vai ver, assim, que essa questão de amigo e inimigo é uma perspectiva extremamente dual da realidade. No fim das contas, uma pessoa realmente esclarecida, ela vai compreender que tudo, mesmo aquilo que vai contra ela, está ajudando ela a desenvolver alguma qualidade, alguma virtude, alguma força, ou no último dos casos, como Sita fala no Ramayana, estou recebendo somente aquilo que mereci pelos meus atos passados. Simples, desse jeito. E assim a pessoa se livra de toda a lamentação, através de compreensão e de conhecimento e de uma mente purificada. Pode seguir. Srila Prabhupada,
fala isso num livro muito especial chamado Néctar da Instrução, que ele comenta, que é um livro de Rupa Goswami, um grande erudito, um grande sábio, uma grande alma, assim, uma alma realmente muito avançada, que escreveu diversos textos por volta do século XVI na Índia. E um dos livros que ele escreveu, que na verdade são 11 versos somente, se chama Upadeshamrita. E o Néctar da Instrução é os comentários de Prabhupada a esses versos de Rupa Goswami. E ele comenta assim: em todos os assuntos espirituais, a primeira obrigação é controlar a mente e os sentidos. A menos que se controle a mente e os sentidos, não se pode fazer nenhum avanço na vida espiritual. Então essa frase ela me marcou muito nos meus estudos assim pessoais dos textos da tradição de Bhakti Yoga, porque Srila Prabhupada está colocando aqui que é o nosso primeiro dever, né? Porque sem cumprir com esse dever significa que a gente não está realmente focado e toda a nossa busca por espiritualidade ela vai estar manchada por outros propósitos, por outros interesses, né? Pode seguir. Sem mente e sentidos minimamente controlados, não há yoga, conexão com a consciência suprema. Eu vou trazendo essas frases para vocês, eu quero que vocês assim realmente exercitem a escuta de qualidade, que é uma escuta que reflete sobre o que está sendo dito, para que a gente possa vincular todos esses três saberes lá no final, quando a gente for falar sobre a espiritualidade, sobre o alimento com uma visão espiritual, com um olhar espiritual sobre ele. O yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador frutivo. Portanto, ó Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Bhagavad Gita 6.46. No trecho anterior, a gente trouxe ali que a yoga é essa conexão com a consciência suprema e que não tem como estar nessa plataforma sem o controle dos sentidos. Então a gente vai juntando tudo isso, porque essa alimentação desregulada, ela é um item de vários itens que compõem uma pessoa numa plataforma realmente de conexão com a consciência suprema, mas é através de um item, como mesmo Krishna fala na Bhagavad Gita, é somente um item que a pessoa não dê atenção ou um sentido que ela não controle, que pode fazer com que ela se perca completamente. Então é claro que todos os nossos esforços nesse mundo material, eles têm a natureza falha, eles não têm como ser 100% perfeitos, né? Eu posso ter ficado aqui preparando essa aula, tentar dar o meu melhor, assim, para compartilhar esse conhecimento para vocês, mas eu sei que vai estar repleto de falhas. Isso é natural desse mundo. As nossas tentativas diárias de avançar espiritualmente, elas contêm falhas, mas elas contêm o esforço de aplicar o conhecimento. E isso dá resultado. Isso gera prática, isso gera percepção, isso gera aprimoramento, né? Isso gera constância. Então, isso que é fundamental a gente compreender, que não é porque a meta parece muito perfeita, distante da nossa realidade, que não há como construir um passo a passo diário e quando vê, a gente já está bem mais próximo daquilo que a gente imagina, ou a gente já compreendeu aquela meta de forma muito melhor do que a gente compreendia antes. Bhagavad Gita 6.16. Continuando aqui, reforçando a posição do yogi, e agora ele vai falar diretamente sobre o comer. Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir o bastante. Então aqui ele trouxe a alimentação e o sono, isso é Krishna falando para Arjuna, né? E aqui ele está dizendo que não há possibilidade, né? Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, porque isso aqui gera um desequilíbrio sensorial. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê que Krishna está dizendo isso de forma tão enfática. Não há possibilidade, né? Com os sentidos descontrolados, não há como alguém se transformar em um yogi. Comer demais ou comer muito pouco aqui é um sinônimo de desregulação dos sentidos e, consequentemente, da mente.
Então, esse verso aqui, gente, ele é muito interessante. Eu quis trazer o sânscrito dele, é o 6:17, porque olha como é que é a tradução dele, tá? Ele é a continuação do verso anterior. O verso anterior era o 16 e esse é o 17. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. A gente vê que na tradução aqui está escrito regulado, né? Regulado em comer, regulado em comer, desculpa, regulado em comer, regulado em dormir, regulado em divertir-se e regulado em trabalhar. Mas quando a gente olha no sânscrito, a gente encontra o termo yukta, yukta hara, que está se referindo à alimentação. E o termo yukta, ele é uma declinação da raiz yud, e ela está completamente vinculada ao termo yoga. Então, yukta é a conexão, é o estado de conexão. Então, olha que interessante, os hábitos diários triviais, aqui de uma alma condicionada nesse mundo material, como comer, dormir, o lazer, o divertir-se e o trabalhar, devem estar vinculados em yoga. E é isso que os outros textos da tradição de Bhakti Yoga vão trazer para a gente. Aquele que está nesse estado de conexão espiritual, de compreensão sobre a realidade suprema e que está conectado com ela em yoga, tudo o que ele faz está vinculado a isso, está vinculado com esse conhecimento. Então, a regulação aqui ela vai ser compreendida como a conexão. Então, é um alimentar-se em conexão, é um dormir em conexão, é um divertir-se em conexão, é um trabalhar em conexão. E essa conexão não é simplesmente, pode ser a lembrança, pode ser o serviço, pode ser vários aspectos, mas essa conexão tem a ver com o propósito que eu estou comendo, o propósito que eu estou descansando, o propósito que eu estou divertindo, o propósito que eu estou trabalhando. Aí você vai dizer assim, ah, Irada, mas isso aí é obrigatório, todo mundo come, todo mundo dorme, etc. Exato, todo mundo faz isso. Mas é o tipo de consciência que a gente aplica quando a gente faz o que a gente sempre faz, que vai moldando a nossa realidade, que vai moldando a nossa mente. A gente não tem como deixar de comer, a gente não tem como deixar de dormir, a gente, de forma, se uma pessoa for saudável, ela não vai deixar de se divertir, e para poder manter o corpo, manter a sua família, etc., ela não vai deixar de trabalhar. Mas tudo isso pode ser feito com uma compreensão de uma consciência espiritual, compreendendo quem se é. E é isso que Krishna está dizendo para Arjuna. Né? A pessoa deve executar todas as atividades diárias, as cotidianas, as triviais, nessa conexão comigo, lembrando que eu existo. Basicamente é isso, né? Lembrando de quem se é, lembrando do relacionamento comigo e lembrando que eu existo. Isso aqui é o que faz com que uma prática espiritual não seja hipócrita na realidade, porque essa... Volta ali, por favor, só para trazer esse comentário. Essa ideia de que a pessoa vai na igreja, na missa de domingo, ou vai no templo, ou vai na mesquita, e aí ela cumpre com a sua obrigação religiosa, mas depois o cotidiano da vida dela não tem vínculo nenhum com o conhecimento a qual ela está recebendo, com a proposta de relacionamento com o Supremo, a qual ela está se abrindo quando ela vai lá, né? Se não for por uma questão social, nem outros motivos, mas se for uma busca transcendente mesmo da alma em relação com o Supremo, isso faz com que a prática espiritual não se torne hipócrita, que não se torne uma coisa completamente desvinculada. Ah, mas aquela pessoa ela é religiosa, ela executa todos os ritos, mas a vida dela é uma bagunça, ela dorme 3 horas da manhã, vendo porcaria, come qualquer coisa, se diverte com coisas que embotam os sentidos, ri do que faz mal para os outros, né? E o seu trabalho fomenta a miséria na sociedade, por exemplo. Então, esses argumentos que Krishna dá realmente argumentos que embasam uma ciência espiritual que serve para todas as tradições, para que a hipocrisia religiosa não penetre a todas as tradições, né? Para que a pessoa consiga se libertar da hipocrisia religiosa que é tão comum nesse mundo material, nessa era que a gente está vivendo. Agora, a segunda parte, em relação a esses primeiros saberes sobre os sentidos e sobre a mente, como a alimentação nos influencia e como a gente deveria vê-la, é a questão dos gunas, tá?
Então, o que são gunas? Eles são os três modos, três forças universais no qual a natureza material se apresenta. Eles são a qualidade energética da natureza material que atua nas qualidades fundamentais de todas as coisas, tá? Então, isso se chama em sânscrito sattva, rajas e tamas. Sattva, a gente pode compreender como bondade, como clareza, a condição pela qual a gente enxerga a realidade, a gente está mais próximo da realidade. Rajas é paixão. O ímpeto de Rajas é o egoísmo, é o meu benefício, é o que eu vou atingir, é o que a minha família vai atingir. Às vezes o egoísmo, como Shila Prabhupada explica, não é concentrado, ele é expandido àqueles que me envolvem, né, para eu gerar ali o meu reino de felicidade. Né? Isso é Rajas, é a paixão. Tamas, ignorância, escuridão, ele encurta a visão. Eu não consigo enxergar a cadeia de ação e reação. Ele deixa tudo curtinho. Eu não ajo baseado em conhecimento. Né? Eu ajo baseado em ímpetos, nos sentidos, no benefício instantâneo. Então, sobre Sattva, o modo da bondade. O que Krishna explica para Arjuna na Bhagavad Gita sobre os alimentos, e aqui é focado em alimentos, eu não estou adaptando, Krishna está falando de alimentação na Bhagavad Gita, e ele vai falar que os alimentos em bondade, em Sattva, na luz de Sattva, eles aumentam a duração da vida, Ayu, o mesmo Ayu de Ayurveda. Eles purificam a existência, Sattva. Por que eles purificam a existência? Eles aumentam o fogo digestivo, eles aumentam Ojas, que é a nossa imunidade, e, consequentemente, aumenta o nosso Tejas, que é a nossa capacidade de raciocinar sobre a vida, sobre conteúdo espiritual. Eles dão força, bala, saúde, felicidade, chuca e satisfação. Então, imagina, se a gente está pensando num alimento que tem glutamato monossódico, que ele é todo inventado. Então eu boto cor, eu boto aroma, eu boto cheiro artificial, eu boto cor artificial, eu boto uma mistura de ingredientes ali completamente incompatíveis, e aí misturo umas substâncias químicas para tornar aquilo bem duradouro por bastante tempo, e muitos desses alimentos são cancerígenos, ou eles geram um embotamento sensorial nas veias, nos sentidos, feridas no estômago e várias outras coisas. Isso está aumentando a duração da vida? Está purificando a existência no sentido de que está trazendo clareza para a mente, essas substâncias químicas todas? Eles estão trazendo força ou a longo prazo eles estão, na verdade, adoecendo e enfraquecendo o indivíduo? Então, a gente tem que observar mais cuidadosamente a nossa alimentação atual, porque não é complicado a gente se alimentar de uma forma mais segura. Nós não vamos conseguir nos libertar completamente, 100% dos industrializados, sem sermos muito estritos. Mas se a gente conseguir reduzir uma boa parte disso e tomar cuidado com algumas substâncias específicas, isso pode ajudar bastante. Então, outra coisa que Krishna fala é que esses alimentos são suculentos, saudáveis e gordurosos. Né? A gente está aqui na era do anti-gordura, corpo 0% gordura. Isso é um absurdo dentro do Ayurveda. Assim, o Ayurveda enxerga a gordura boa de uma forma favorável, porque ela é a... Como é que usa para carro? Que a pessoa... Aqueles sprays, assim... Esqueci o nome. Lubrificante. Ele é a lubrificação que faz com que todo o nosso motorzinho, as nossas pecinhas funcionem adequadamente. Inclusive, a gordura é fundamental para o cérebro em vários sentidos. Mas é a boa gordura, evidente, não é uma gordura ultra saturada que esses textos milenares aqui estão falando, porque nem existia essas substâncias industrializadas. E depois ele vai falar que eles são agradáveis ao coração, Hridaya. Então, eles são bons para o funcionamento do coração, só que esse termo Hridaya, ele também se refere à mente. Então, eles fazem bem à mente, eles trazem clareza para a mente, eles trazem satisfação para a mente. Os alimentos em Rajas, em paixão, de acordo com Krishna, eles são muito amargos, acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes. Olha essas características. Elas são todas extremas, porque é justamente a característica de Rajas, da paixão, é a intensidade, porque o excesso, ele gera agravamentos. Então, a pessoa que está dominada por esses modos, ela quer intensidade.
e isso vai se refletir também na alimentação dela. Então, ela quer um sabor muito forte, que dê um efeito muito forte. Então, o álcool mais forte, que tem sabor forte, que dá um efeito forte, ela quer tudo forte. Porque como os sentidos já estão embotados, a necessidade de sensação é muito forte. Então, bem picante, bem amargo, né? Eu lembro que quando a gente foi para a Índia, em 2017, a gente estava comendo um alimento oferecido, assim, que estava sendo distribuído, a gente chama de praçadão. Esse é um jargão, assim, referente a uma refeição de bastante quantidade para muita gente. E aí, a comida estava muito apimentada, e eu fiquei bem chocada, assim, com aquilo, e perguntei para o meu mestre espiritual: nossa, mas a comida que a gente comeu hoje no café da manhã, lá que estavam oferecendo e tudo mais, estava muito apimentado. Por que tanto? Aí ele falou assim: uai, porque é modo da paixão, presente. É simples assim, não precisa ficar dando muitas desculpas, né? E isso tá fazendo ali grande quantidade de comida para muita gente, enfim. Aí tem gente que vai dizer que para matar bactérias na Índia precisa de muita pimenta e tudo mais, mas não é todo caso. Não é sempre que é assim. Não é toda situação, não é todo lugar que é assim, né? E aí depois ele vai dizer que esse alimento intenso, muito amargo, muito acre, muito salgado, muito quente, muito seco, muito ardente, ele vai gerar sofrimento, miséria e doença. Isso está perfeitamente de acordo com os saberes do Ayurveda, porque tudo que é extremo, tudo que é intenso, ele vai gerar um agravamento de doshas, e o agravamento dos doshas é o que vai gerar as doenças, no caso. Então, o que Krishna está trazendo está 100% de acordo com esse conhecimento. Próximo. Agora a gente vai ver o que é dito na Bhagavad Gita sobre os alimentos em tamas, ignorância e escuridão. Então, esses alimentos são alimentos velhos, passados, estragados, são alimentos insípidos, ou seja, já não possuem sabor mais, ou alimentos mal cheirosos, que já passaram do ponto, né? Também mal cheiroso, é porque já está ali, segue a mesma, o item seguinte, putrefato, né? Decomposto, pútrido, esses são os termos utilizados. Eu peguei o sânscrito, verifiquei, coloquei os sinônimos para que a gente tivesse uma compreensão bem ampla. E os restos impuros de outras pessoas, ou restos de alimentos que não foram oferecidos, a gente nem conhece a pessoa, e aí pega um resto de uma comida de outra pessoa. Então, isso tudo é descrito na Bhagavad Gita como alimentos que geram embotamento mental e sensorial.